Olá, olá pessoal, muitíssimo bem-vindos a mais uma live aqui. E o tema de hoje vai ser uma continuidade do tema de ontem, né? Nós vamos falar sobre essa tal da insegurança. Vamos falar sobre insegurança, vamos falar sobre um pouquinho também o que já havíamos tocado, acho que a semana passada ou algo assim, sobre plano de vida. Então, vamos embora, né? Só esperar aqui, minha querida, cadê? Carla aqui dando bom dia, Sinara Souto, muito obrigado pessoal, vamos chegando, esperar o Instagram dignar-se a avisar as pessoas, tá certo? Deixa eu ver mais aqui, Lindona tá dando aqui bom dia também, dando uma acenada, cheiro grande, a Raíssa, vamos esperar aqui o pessoal, vamos ver, vamos dar o quórum, sim, antes, meu Deus do céu, já ia esquecendo, assuntos e avisos paroquiais, é o seguinte... Lembrem-se que já foi dada a largada para o lançamento do resto do curso Raízes Espirituais, não é verdade? Ontem eu já gravei aqui uma aula sobre gula. Estava aqui em casa à noite, parafernálias, luzes, enfim, aquela coisa toda. Uma aula muito interessante sobre gula, né? Dei uma picotada na aula, vamos tentar um formato assim de partes menores da aula para vocês poderem assistir ali 20 minutos, 30 minutos, enfim, tá mais picotado, tá certo? Claro, a aula completa, mas mais picotado para ficar um pouquinho mais didático. Tentei fazer assim ontem, vamos ver se vai dar certo. Mas, de todo modo, está dada a largada, beleza? Raíssa aqui tirando onda comigo sobre dar o quórum na Assembleia de Condomínio, mas é mais ou menos isso. Então, vamos lá. Vocês estão dizendo que está sem vídeo. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá tudo tranquilinho? Tá sem vídeo, é? Não, né? Vocês estão me vendo certinho ou não estão? Me digam aí. Me digam aí, estão me vendo certinho? Tá tudo bom? O áudio tá bom? O som tá bom? Eu não estou aparecendo? Tá normal, né? Tá tudo certo? Pronto, beleza então. Pois então, vamos lá, galerinha. Vamos falar hoje, dar continuidade à questão da insegurança, né? Ontem nós falamos sobre insegurança, dizendo o seguinte, basicamente, qual foi a tônica da live de ontem, para quem perdeu, para pegar o bonde aqui, né? A tônica da live de ontem foi que vencer a insegurança só é possível quando você adquire um conjunto de habilidades e você age no mundo, certo? Porque antes da aquisição desse conjunto de habilidades e da ação do mundo, você está inseguro mesmo. Eu vejo por vovó, né? Minha vozinha tem 88 ou 89 anos, não sei, tá por aí nessa faixa. E ela caiu, assim, nos últimos 2 anos, eu acho que ela caiu 4 vezes. E ela ficou com medo de andar. Deu ela muita insegurança de andar. E eu noto também que ela tem uma certa noção do mundo como algo que vai machucá-la, como algo que vai destruí-la, como algo que ela não está protegida. Então, quando geralmente alguém fala, né, a respeito de, sei lá, uma aventura que vai viver, algo que pretende fazer, algo que pretende conquistar, não apenas eu, os filhos também, ela fica muito receosa, ela fica muito já se arma, digamos assim. Isso é perfeitamente compreensível, não é má vontade, não é nada disso, é que no universo dela, o mundo realmente é algo muito perigoso. Mas por que o mundo é algo muito perigoso no universo dela? Não no sentido que o mundo não seja perigoso para nós, mas porque no universo dela, além do mundo ser perigoso, ela já não tem forças para enfrentá-lo, né? Ela já não tem forças para vencer o mundo. E nessa ausência de forças dela para vencer o mundo, o primeiro movimento dela diante do mundo é fechar-se, é ficar completamente fechada, ficar completamente encaracolada, de modo a se proteger daquelas ameaças que ela sabe que não tem força suficiente. Veja, isso em grau mais largo acontece com a minha avó por conta da decadência física da idade, né? A decadência física da idade faz isso, mas conosco acontece do mesmo modo. Quer dizer, uma característica do medo é que ele é tanto maior quanto maior eu imagino ser a ameaça. Isso é óbvio. Então, se o movimento psicológico do medo é ficar maior quanto maior a ameaça me parece, isso significa dizer que
quanto mais fraco eu for, mais as coisas me parecerão aterrorizantes. Você entende? Quanto mais fraco eu for, mais as coisas me parecerão aterrorizantes. Isso vale para a fraqueza física, vale muito para a fraqueza física. É por isso, essa é a razão pela qual você vê, já que nós vamos usar um aspecto da terapia que ele usa, né, de Ítalo Marcilli, pedindo para que os homens, sugerindo que os homens fiquem mais fortes fisicamente e as mulheres fiquem mais bonitas. Quer dizer, o desenvolvimento físico, ele é uma modalidade de segurança no mundo, porque ele injeta no indivíduo a percepção de que ele é capaz de agir, de que ele tem força para agir no mundo. Perceba, o mecanismo do medo, como eu disse, não é fazer a proporção entre a minha capacidade de ação e o tamanho da ameaça. Então, quanto maior minha capacidade de ação, menos medo eu vou ter, porque vai diminuir a proporcionalidade com o tamanho da ameaça. Entende? Então, quanto mais forte fisicamente eu fico, e aqui forte não apenas no sentido da hipertrofia, do halterofilismo, né? De ganhar músculos cada vez maiores. Não, não é isso. Alguém que se dedique a uma arte marcial com efeitos reais, né? Alguém que se dedique realmente a uma luta com efeitos reais, ainda que ela não fique forte para competir, essa coisa toda, mas ela adquire um set de habilidades, adquire uma força, que faz com que ela se sinta segura ao caminhar no mundo, ao transitar. Vai ser uma pessoa que não vai tremer nas bases se vir alguém um pouco mal encarado, alguém com atitude suspeita caminhando para ela. É o mesmo raciocínio, em certa medida, para o caso de um indivíduo que se dedique a aprender a atirar, né? Então você aprende a atirar, você faz lá, você treina como sair de situações, por exemplo, se alguém lhe abordar no carro, se alguém lhe abordar no carro com uma faca, se alguém lhe abordar no carro com outra arma, se alguém lhe aborda num carro travando o seu carro com uma moto, se alguém coloca um obstáculo, se alguém fecha o seu carro, como é que você reage? Como é que você consegue sair dessa situação? Você saberia manobrar o carro para sair dessa situação de uma maneira rápida? E não sendo possível manobrar o carro, ainda que você soubesse, você teria uma arma para conseguir defender-se ou conseguir expulsar as pessoas o tempo suficiente para que você fugisse ou para que você fugisse com os seus que estivessem no carro? Quando você adquire esse set de habilidades de sobrevivência no mundo real, é claro que você transita mais seguro, porque começa a haver uma diminuição da proporção entre o perigo que se lhe apresenta e a sua capacidade de enfrentá-lo. Então, esse conjunto de habilidades físicas faz com que você se sinta mais seguro e caminhe de modo mais seguro. Do mesmo modo para as mulheres, né? As mulheres, obviamente, tudo isso que eu falei da luta, também da questão do armamento, de saber se defender, sobretudo as mulheres, porque eu não sei se vocês sabem, mas o perigo prefere as mulheres, né? A gente vai ter que falar sobre isso mais pra frente também. Ser mulher é muito complicado porque a mulher passa por certos medos que o homem não passa. Ou seja, entre a capacidade de ação feminina, biologicamente, no mundo, e os perigos que ela enfrenta, existe uma desproporção muito, muito acentuada e que toda mulher percebe instintivamente. Então, por mais que seja possível ao homem ser violentado sexualmente, por mais que seja possível ao homem ser estuprado, por exemplo, não é algo que um homem pense. Não é algo que um homem esteja caminhando na esquina à noite e diga assim, meu Deus do céu, eu tenho que ir rápido para casa porque se aparecer alguém aqui pode me estuprar. Não é uma coisa que passa no horizonte imaginativo masculino. Mas esse é um medo perene do mundo feminino. Então, qualquer mulher, ela tem esse medo de base, né? Por quê? Porque isso é um perigo muito real para elas. Porque a capacidade de defesa física, né? A capacidade de defesa física é menor, porque ela sabe que qualquer homem com força mediana é capaz de dominá-la, porque ela sabe de certo modo que ela está vulnerável a esse tipo de maldade, né? Está mais vulnerável a esse tipo de maldade. Então, assim, existem certas características de defesa feminina que são muito mais essenciais do que masculina, né? E a mulher conseguir ser capaz de defender-se, capaz de portar um elemento, um tipo de arma, um tipo de faca que
aumente, né, a capacidade de reação dela, faz com que ela se sinta mais segura e transite melhor. Mas não apenas esse aspecto. No caso feminino, você tem um aspecto também da beleza. Veja, a beleza feminina é ferramenta de estabilidade. É ferramenta de estabilidade. Agora, a beleza feminina, não no sentido de você ser Gisele Bündchen, por exemplo. Nem Gisele Bündchen é Gisele Bündchen, né? Não é isso, mas é a beleza feminina no sentido de você ser o mais bela que você consegue ser dentro do seu horizonte de capacidades. Então, suponhamos, né? Alguém tem um cabelo liso. Bem, o seu cabelo liso deve ser o mais bonito possível dentro do horizonte de possibilidades de um cabelo liso. Você tem um cabelo crespo, seu cabelo tem que ser o mais bonito possível dentro do horizonte de capacidades de um cabelo crespo. O cabelo é encaracolado, o mais bonito possível dentro do horizonte de capacidades de um cabelo encaracolado. Ou seja, você tem que ser o mais bonito possível, a mais bela possível, dentro daquele seu horizonte de possibilidades. Isso também lhe dá segurança. E essa segurança ela vai se derramando para outras áreas da vida, inclusive para relacionamentos, inclusive para trabalho, né? A mulher ela percebe isso muito bem. Quando ela está se sentindo bonita, quando ela está se sentindo lá gostosona, ela se sente mais segura, ela fala melhor, ela consegue desenrolar os assuntos melhor. Por quê? Porque essa segurança se derrama para as outras áreas da vida. Então veja, essa segurança física, ela é uma modalidade de início de uma segurança moral. Mas é claro que a segurança física ela é uma parte, né? É claro que a segurança física ela é um pedaço da modalidade de segurança. Existe uma outra segurança, que é a segurança de tipo moral. Essa segurança de tipo moral, ela é o ápice que deve ser alcançado, porque ela inclusive independe das suas capacidades físicas. Quer dizer, um indivíduo que acaba de sofrer um acidente, fraturou a cervical, né, perdeu os movimentos do pescoço para baixo. Ainda assim, ele pode ser um indivíduo destemido, ele pode ser um indivíduo sem medo do futuro. Por quê? Porque não necessariamente a força está vinculada à capacidade física. Está também, mas existem graus de perfeição. E a segurança moral é um grau de perfeição superior à segurança física. Embora para nós comuns dos mortais, embora para nós indivíduos que não somos dotados, né, de grande iluminação, não somos gênios, não somos santos, não somos dotados de profunda capacidade espiritual, intelectual, moral, para nós é claro que o mundo físico deve ser a primeira camada a ser tocada. O mundo físico deve ser uma das primeiras preocupações que nós temos. Mas o mundo físico ele vai caminhar para o mundo moral. E vice-versa, né? E vice-versa. Na verdade, existe um sistema de retroalimentação, em que o mundo físico, ele embora seja incorporado pelo mundo moral, pelo mundo espiritual, ele também afeta o mundo moral e espiritual e é afetado pelo mundo moral e espiritual. Porque nós somos um composto corpo e alma. Nós não somos nem como cachorros, nem como gatos, lagartixas e baratas, apenas corpóreos, nem nós somos apenas como anjos, apenas espirituais. Nós somos um composto corpo e alma. Nós somos uma maneira da alma conviver com o corpo. Então, os aspectos morais, os aspectos da inteligência, os aspectos da vida espiritual, embora superiores, embora englobem o mundo físico, mas eles afetam o mundo físico. E o mundo físico, embora seja um nível de perfeição menor do que o mundo espiritual, intelectual e moral, ele também afeta o mundo espiritual, intelectual e moral. Por quê? Porque eles são unidos, né? Nós somos um composto, corpo e alma. Então, essa segurança moral, ela também é possível, mesmo que a sua segurança física não seja possível naquele momento. Entende? Então, isso é algo que nós temos que buscar. Quer dizer, essa capacidade de reação diante do mundo passa pelo mundo físico. E o mundo físico se derrama no mundo moral. Se derrama mesmo. Certo? Isso é algo que nós temos que ter em mente. Sabia, minha gente? Nós negligenciamos muito esses aspectos. Tanto é na aula de Gula ontem eu falei sobre isso, né? Que nós somos todos iniciantes. Nós somos iniciantes na vida superior. Nós somos iniciantes na vida humana. Por quê? Veja só. A vida humana é a vida do espírito. Certo? A vida humana é a vida do espírito. Por que eu digo isso? Pedro, mas você acabou de passar 10 minutos fazendo uma apologia ao desenvolvimento de capacidades físicas. Sim, eu sei.
Só que essas capacidades físicas não são contrárias à vida do espírito, porque nós somos um composto corpo e alma, mas elas são subsidiárias da vida do espírito. Então, é assim, ó, como é que funciona a estrutura, a cadeia da hierarquia da existência humana? O corpo é submetido à vontade e à inteligência, que são submetidos ao espírito e a Deus. Entende? Então são graus de perfeição, mas todos eles incorporados. Então a vida humana é a vida do espírito, é a vida da inteligência, é a vida da vontade dirigida pela reta razão. Isso é um ato humano. Veja, ficar com raiva, comer uma comida gostosa, beber água, fazer sexo, bem, isso um gato faz, um cachorro faz, tudo faz. Agora, ele faz isso como um homem faz isso, ele faz isso como um humano faz isso. Por exemplo, um cachorro ele é capaz de comer o seu alimento dando graças ao bom Deus por ter fornecido aquele alimento? Não, ele não é capaz de fazer isso. O animal ele é capaz de fazer sexo com um envolvimento amoroso com o seu parceiro, sendo capaz de sacrificar-se e dar a vida por aquele amor? Não, ele não é capaz de fazer isso, né? Então, o animal, ele faz as mesmas coisas que nós fazemos, porque nós também temos uma parcela da nossa estrutura animal, só que nós temos essa estrutura animal sempre ligada à inteligência e à vontade, que são capacidades puramente humanas. Então, os atos humanos têm que ser realizados como se um humano realizasse, entendeu? Tipo, a gente tem que realizar atos humanos como gente, né? Como gente. Então tem que ser dessa maneira, né? Realizar atos humanos como pessoas. Então, quando a gente coloca isso em perspectiva, percebe que a vida do espírito é a vida propriamente humana, porque só lá o homem está sozinho nas suas capacidades. Quando a gente ainda está aqui no mundo mais físico, a gente compartilha essas habilidades com outras criaturas, com cães, com gatos, mas a inteligência e a vontade são coisas puramente humanas, entende? Então a gente tem que realizar tudo o que a gente realiza partindo dessa razão, né? Partindo desse controle, dessa perspectiva da inteligência e da vontade. É claro que é muito bonito de dizer isso, né? É claro que é muito lindo de falar isso. Parece até o ancião, né? O sábio da montanha falando aqui para os meros mortais. Mas, assim, deixa eu só dizer um negócio para vocês. Para quem chegou agora, eu vi uma pessoa aí falando, cheguei agora, essa live vai ficar salva, não vai ficar salva? Vai ficar salva, fique tranquilo. Mas para você que chegou agora, deixa eu lhe dizer, a experiência humana deste perfil chama-se autoridade do cracudo, tá certo? Autoridade do cracudo. Quem acompanha aí já sabe o que significa a expressão. A autoridade do cracudo é aquele cracudo que olha para você e diz assim, cara, não use crack não, é melhor você não usar. Ou seja, ele fala com autoridade. Por quê? Porque ele já está lascado ali no crack, entende? Autoridade do cracudo. Esse é o ponto. Então, assim, eu não estou falando como quem não padece disso, pelo contrário, eu estou falando como um companheiro de naufrágio. Então, eu sei que é muito bonito de falar, mas é muito complicado de viver. Só que essa deve ser a nossa percepção do mundo, entendeu? Você notar que existe uma parte física da sua vida e que essa parte física tem que ser trabalhada, cara, e não pode ser negligenciada. Não pode ser negligenciada de maneira alguma. Ninguém aqui é um anjo, ninguém aqui é um indivíduo absurdamente elevado, ninguém aqui é isso. Você não é isso, eu não sou isso. Não adianta fingir que é, não adianta, não, mas eu tenho muita capacidade, eu tenho muita força moral, eu tenho muita inteligência, e tá lá com 375 quilos deitado no sofá. Entendeu? Não, eu não preciso fazer isso. Esse negócio de se cuidar, esse negócio de estar arrumadinho, esse negócio de estar cuidando do corpo, isso é coisa de pessoas supérfluas, isso é coisa... Não, meu amigo, isso é desculpa. Quer dizer, essa desculpa, ela já lhe coloca no lugar bem abaixo na escala das pessoas capazes, entendeu? Só dar essa desculpa já demonstra uma incapacidade de perceber como o mundo funciona, uma incapacidade de perceber como a sua mente funciona, como o seu espírito funciona, como o seu corpo funciona, como a sua segurança, como a sua capacidade de viver no mundo, com a sua capacidade de lidar com as pessoas funciona. Ou seja, esse pensamento só demonstra incapacidade. E qual é o problema da incapacidade? A incapacidade faz com que a nossa capacidade... Ó a frase que eu ia dizer. A incapacidade faz com que a nossa capacidade de ação diminua, claro, né? Mas a incapacidade faz com que nós diminuamos
diminuamos na nossa circunstância, na nossa vida comum, os meios de ação. A gente não tem meios de ação para lidar com as circunstâncias da vida. Então, temos que afugentar o máximo que a gente conseguir essas sementes de incapacidade, melhor dizendo, esse joio de incapacidade, essa erva daninha de incapacidade. Isso tem que ser arrancado. Então, parte de ter segurança para transitar no mundo está em perceber como o indivíduo funciona, está em perceber que o corpo é a primeira camada da personalidade e que a gente não pode negligenciar. É claro que o exagero no cuidado do corpo embota a percepção de que existe uma força de tipo moral, de que existe força espiritual que é mais perfeita e é superior. Mas nós vimos também aqui, né, nessa breve aula, nessa live, que o corpo e o espírito não são necessariamente inimigos. São graus de perfeição diferentes que estão unidos num composto corpo e alma, que é o que o homem é. Nós não somos nem puro animal, nem somos puro anjo. Nós somos um composto corpo e alma. Então as coisas estão unidas, né, numa retroalimentação. Então as coisas do corpo interferem nas coisas do espírito e as coisas do espírito interferem nas coisas do corpo. São graus de perfeição diferentes, mas estão ordenados e harmônicos. E assim deve ser. Então não se deve de maneira alguma negligenciar, né, para desenvolver essa segurança no mundo, as capacidades físicas, né, nem as capacidades de defesa, as capacidades de beleza, né? Isso vale para homens e mulheres, mas sobretudo para mulheres. Isso não deve ser negligenciado de maneira alguma. E perceba, se você tem negligenciado isso até agora, pare de fazer, porque isso só está lhe enfraquecendo. Você está entendendo? Isso só está lhe enfraquecendo. Eu sempre recebo perguntas nas caixinhas, né, de algumas esposas que dizem: como é que eu incentivo o meu marido a ficar mais forte, né, essa coisa toda. Porque os caras ficam, bicho, assim, com 475 quilos deitado no sofá e achando que a mulher ainda vai ter tesão de estar lá com eles na cama todo dia. Meu filho, não vai não. Você tá ficando doido, é? Até por caridade, porque se você ficar lá fazendo sexo por 5 minutos, você infarta. Então ela sabe que se passou de 5 minutos, você corre o risco de colapsar, seu coração explodir, entendeu? Então até por caridade, ela faz: não vou matar este pobre miserável, porque ele vai morrer, né? Ele vai morrer. Então o cara tá lá, nessa situação, e aí a mulher fala: mas rapaz, eu queria uma maneira de dizer a ele que isso é importante, queria uma maneira de dizer a ele que isso é algo importante para mim, né? Pô, uma maneira muito clara de fazer isso é você fazendo isso. Entende? Quer dizer, quando o indivíduo ele passa a agir com mais consciência no mundo, e aqui você vê com mais consciência de tipo moral, né, com mais consciência de tipo de como a sua vida funciona, como as coisas funcionam, né? Quando o indivíduo passa a agir com mais consciência, ele meio que sai arrastando, entende? Incomoda, cara, incomoda, porque a verdade, a luz da verdade salta aos olhos, e aquilo começa a incomodar. Tanto é que muitos casais, no início desse movimento, por exemplo, da parte feminina, tem brigas. Entendeu? Porque o cara não quer que aquilo aconteça. Porque aquela mudança da companheira é um farol cuja luz incomoda. Aquela mudança da companheira é como se fosse um feixe de luz fosse colocado diretamente no olho da pessoa. Entende? Causa aquela cegueira, aquele embaraço momentâneo. Porque aquela mudança é um sinal claro de que ele está parado. E se alguém passa correndo a 90 quilômetros, né, ao meu lado, e eu estou sentado parado, aquela velocidade se torna cada vez mais óbvia. Naturalmente, se eu estou a 90 e o outro também está a 90, o que é que vai acontecer? Para mim, ele vai estar parado, né? Junto comigo, nós estaremos indo na mesma velocidade. Mas se eu estou parado e a outra pessoa passa a 90, assim, a velocidade é absurda. Eu vou perceber aquilo, né, de uma maneira muito clara.
Eu vou perceber aquilo de uma maneira muito clara. Então começa a incomodar. É natural até que o outro fique colocando terra nas mudanças. Que o outro fique impedindo as mudanças. Por quê? Porque ele não quer que aquela mudança aconteça. Porque aquela mudança é uma denúncia. Percebe? Torna-se quase uma agressão. Só que o outro não pode se importar com isso, bicho. Não pode se importar com isso, porque quando você for julgado, quando você estiver na fila lá do julgamento, Deus não vai dizer assim, não. Deus vai fazer, por que você não fez tal coisa? Aí você vai dizer, não, porque fulano ficava incomodado. Ele vai responder da seguinte maneira, cara, a vez de fulano é depois, certo? Fulano vai chegar daqui a 2 anos. Então, quando for a vez dele, eu pergunto a ele, eu estou perguntando a você. Entende? Estou perguntando a você. Então, o cara não pode deixar de ganhar força, de ganhar segurança para agir no mundo, porque você tem um indivíduo que está ancorado na sua vida, né? Que está ancorado na sua vida e não está mudando. Você tem que mudar. Você tem que mudar. Alguém pergunta, e quando nem o exemplo faz o cabra mudar? Veja, quando nem o exemplo faz o outro mudar, ele que se vire com as consequências e ele que se vire com a consciência. O que eu estou deixando bem claro aqui é que o seguinte, é nossa obrigação, independente do outro, adquirir capacidades de segurança. Por quê? Porque o plano providencial, ele foi feito tendo em vista a sua alma particular. Então as circunstâncias que você vai encontrar na vida, as pessoas que você vai conhecer, as capacidades que você vai adquirir e as consequências dessas capacidades que você vai adquirir no mundo, isso faz parte de um plano providencial específico para a sua alma. Percebe? É a obrigação individual da gente ser o melhor que a gente consegue. Isso aqui não é papinho de espermatozoide. Eu sou espermatozoide vencedor. Porra nenhuma. Não é isso. Não é isso. É um ato cósmico, porque é um ato que toca os desígnios da providência para cada alma individual, né? Cada capacidade que a gente deixa de conseguir, cada capacidade que a gente negligencia, cada uso da liberdade que nós fazemos para diminuir em nós a aquisição de capacidades, o fortalecimento do espírito, o fortalecimento do corpo, nós estamos dando um não às perfeições que a providência quis que nós conseguíssemos. Porque se nós temos potência, se nós temos capacidade de desenvolver, foi uma permissão providencial. Em vista de algo, a providência não faz nada solto. Não existem laços soltos no plano de Deus. Entende? Não existe uma coisa supérflua no plano de Deus. Então, se existe a capacidade, se existe a potência, é porque algo vai ser exigido dali, ou algo de bom sairá dali. Caso contrário, você não teria. Então, é obrigação nossa a aquisição dessas capacidades. É obrigação nossa a aquisição desse conjunto de capacidades para realizar algo que talvez a gente ainda nem saiba para que é. Mas o melhoramento vai causar tudo isso. Entende? Isso vale também para o homem. Isso vale também para o homem. Não é? Claro, não é o modo masculino de ver a sexualidade difere um pouco, não difere muito do modo feminino, mas também não é a coisa mais maravilhosa do mundo o cara tá lá com alguém que, meu Deus do céu, o corpo da pessoa só é palatável, digamos assim, para usar uma palavra um pouco mais adequada ao horário, né? Mas vocês sabem que não foi isso que eu quis dizer. Mas o corpo da pessoa só é palatável ao custo de muito sacrifício, de muito esforço mental. Entende? É óbvio que isso também é um problema. É óbvio que isso também é um problema. Então, é necessário também, a cada parte ali do relacionamento, já que nós estamos usando a imagem aqui de um relacionamento, é necessário a cada parte do relacionamento, né, ter em mente que cuidar-se é um ato de caridade para com o outro. É um ato de caridade para com o outro. Né? É um ato de caridade com relação a Deus, porque é uma resposta aos talentos que o bom Deus permitiu que nós tivéssemos, e é um ato de caridade com relação ao outro, porque coloca uma potencialidade boa, fruto de um sacrifício a serviço da outra pessoa. Entendeu? E isso não significa dizer que, meu Deus, se eu não estou com 35 quilos, eu não estou adequado, eu não estou amando. Não, não para com essa noia, não é isso que eu estou falando.
É ser o melhor naquilo que você é capaz de ser. É ser o melhor no limite do que você é capaz de ser. Entendeu? Isso é necessário. E cara, quando essa coisa acontece, quando essa realização acontece, né, você começa a transitar no mundo com mais segurança. Você começa a transitar no mundo com mais força, porque você tem mais capacidade. Entende? Então, a aquisição dessas capacidades de tipo física, né, e a percepção de que essas capacidades de tipo física não são obstáculo às capacidades de tipo moral, isso lhe dá um up, isso lhe dá um novo set de habilidades, isso lhe dá um novo horizonte de consciência. Percebe? Isso lhe dá um novo horizonte de consciência. Isso faz com que você enxergue o mundo de uma maneira mais clara e transite pelo mundo de uma maneira mais segura também. Né? Então, é isto, pessoal. Já sabem o que fazer. Aquele print, beleza? Vou fazer uma pose aqui. Pronto? Printaram? Beleza. Então, o print lindo, botem lá, marquem, falem, façam vídeos sobre a live, dizendo o que viram, o que não viram, escrevam e é isso. Marquem e espalhem a boa nova aos 4 ventos. Lembrando que hoje ao meio-dia eu vou estar lá com meu querido Jota nos Náufragos. Vamos fazer uma live sobre relacionamentos, então quem estiver lá vai ser muitíssimo bem-vindo. Lembrando também que fiquem de olho, preparem os vossos cartões, que o curso Raízes Espirituais será lançado nas próximas semanas, tá certo? A aula de Gula já foi gravada, essa semana gravarei a aula de Ira, né? Muito interessante sobre a questão de confrontos, né? Cisânias, confrontos em casa, confrontos no trabalho, como lidar com esse movimento de ira, vai ser muito interessante, beleza? Então, é isto. O Guilherme dizendo que perdeu a pose, vou fazer, Guilherme, pelo amor de Deus, não vou fazer de novo a pose não, mas tu vai lá, tá certo? Quando eu postar aqui, enfim, dá um print aí do jeito que tu quiseres e aí a gente desenrola, tá certo? Pois, um cheiro bem grande, fiquem com Deus, até amanhã, live 7h50 diária pelos próximos 15 dias, tá certo? Não se esqueçam de maneira alguma de avisar as pessoas, mandar pelo WhatsApp, dizer às pessoas que está tendo lives diárias aqui neste perfil deste que vos fala. Pois, cheiro grande, fiquem com Deus, até a próxima.